Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que estão? Então, hoje é o nosso primeiro encontro assíncrono com aula gravada. Na sexta-feira, na última sexta, dia 5, vocês assistiram ao documentário Home, Nosso Lar. Quero saber se vocês gostaram, Comentem comigo depois, nas próximas aulas. Como eu disse para vocês, não é um filme, não é uma coisa assim muito dinâmica, muito, enfim, um filme hollywoodiano, mas eu acho que é uma produção bacana para a gente pensar um pouco sobre aquilo que a gente conversou na nossa aula síncrona de terça-feira passada, sobre como o meio ambiente ele vem sendo degradado e como os limites do planeta estão sendo colocados, em xeque, e colocando, portanto, em risco a nossa própria existência. Então, hoje, gente, a gente vai tratar de um assunto, e eu vou colocar aqui para vocês de forma curtinha. Uma das coisas que a gente sabe dos encontros assíncronos é que eles devem durar até 50 minutos. Então, atenção, nosso encontro assíncrono não consiste apenas em você assistir esse vídeo aqui que eu estou deixando para vocês com o conteúdo, propriamente dito, da aula, mas consiste também em ler o capítulo 1 do livro Direito Ambiental, do Fabiano Lemos, se não me engano, mas está descrito bonitinho para vocês no cronograma da disciplina, e também assistir um vídeo que eu deixei indicado no YouTube, que o título é Afinal, o que é meio ambiente? Se alguém tiver dificuldade de acessar com o link que eu deixei no cronograma da disciplina, é só colocar no YouTube, afinal, o que é meio ambiente. O primeiro vídeo que vai aparecer, que é do MAP, é um canal chamado MAP, Meio Ambiente na Prática, é o vídeo que vocês devem assistir, que é um vídeo super curtinho de 3 minutos. Então, vocês aproveitem os 50 minutos da nossa aula para fazer a leitura do primeiro capítulo do livro do Fabiano Lemos, de Direito Ambiental, assistir esta videoaula, em que eu vou tecer aqui alguns comentários principais sobre os conceitos do meio ambiente, e assistir a esse vídeo curtinho de 3 minutos do YouTube, tá bom? Então, vamos lá. Sobre o conceito de meio ambiente, pessoal, da nossa fraquíssima educação ambiental, do ensino fundamental e médio, muitas vezes a gente sai com as impressões, com as considerações de que o meio ambiente envolve apenas o meio ambiente natural. Então, quando alguém conversa com a gente sobre meio ambiente, a gente pensa logo em pássaro, em floresta, em mata atlântica, em cerrado, em animal em extinção, mas a gente não lembra, por exemplo, das universidades, das indústrias, das fábricas, da tecnologia, dos setores de prestação de serviço, das roupas que a gente veste, da comida que a gente come e por aí vai. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar quando a gente fala sobre meio ambiente é que nós estamos lidando com um conceito profundamente complexo, Ele não é simplório, ele não é unitário, O meio ambiente, ele envolve tudo aquilo que rege e abriga a vida. E aí, para o direito ambiental, a principal conceituação sobre meio ambiente nós iremos encontrar na Lei 6.938 de 81, uma legislação que a gente vai estudar bastante aqui ao longo da nossa disciplina, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. Essa legislação, ela é considerada por muitos autores como sendo a primeira legislação que é de fato de direito ambiental, porque ela não tem simplesmente a preocupação em regulamentar a extração, a exploração dos recursos naturais, mas ela tem como finalidade precípua a garantia da proteção, dessa ideia de cuidado com o meio ambiente. Além disso, gente, ela sistematiza diversos conceitos e princípios que serão fundamentais para que a gente interprete e compreenda outras legislações ambientais posteriores a ela. Então, isso aqui é cenas para os próximos capítulos, a gente vai ter uma aula específica para falar somente sobre política nacional do meio ambiente, mas esse preâmbulo aqui, esse proscênio que eu estou tentando criar, é só para que fique claro que o conceito de meio ambiente mais utilizado, pelo direito ambiental, nós vamos extrair do artigo 3º, inciso 1 dessa legislação, Política Nacional do Meio Ambiente. E o que nos diz esse artigo 3º, inciso 1º? Que o meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências, interações de ordem física,
química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, você veja que é um conceito profundamente amplo, que envolve elementos bióticos, né, vivos, e também abióticos, não vivos, e que permitem a vida. Veja que esse conceito que é trazido na Política Nacional do Meio Ambiente, ele é um conceito biocêntrico. Por que eu sei que o artigo 3º, inciso 1, ele me traz um conceito biocêntrico de meio ambiente e não antropocêntrico? Porque ele não fala sobre vida humana, mas ele fala sobre a vida. O meio ambiente é esse conjunto de leis, e obviamente a gente não está falando aqui das leis do direito, a gente está falando das leis naturais, a lei da gravidade, por exemplo, né? Então é o conjunto de leis, influências, interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, eu estou falando das vidas de vegetais, eu estou falando das vidas de animais não racionais, de animais racionais, eu estou falando de toda forma de vida. Então, o conceito de meio ambiente previsto em uma das principais legislações ambientais brasileiras é um conceito biocêntrico. É diferente do objetivo da Política Nacional do Meio Ambiente, né? Essa mesma lei que trouxe esse conceito biocêntrico de meio ambiente, ela adotou um objetivo antropocêntrico, porque ela nos diz que o objetivo da Política Nacional do Meio Ambiente é garantir a vida humana, a dignidade humana. Então, aí a gente já não está mais diante de um conceito biocêntrico, mas sim antropocêntrico, ou seja, a vida do homem sendo colocada no centro de todas as coisas, né? Acima das outras formas de vida. Como eu disse para vocês, o José Afonso da Silva, que é um dos nossos principais referenciais, o Celso Antônio Pacheco Fiorilo, que é um outro grande referencial, eles concordam com a ideia de que, no Brasil, a perspectiva de proteção ambiental, ela é antropocêntrica, ou seja, a gente se preocupa em proteger aquilo que pode trazer ganhos para a vida humana, seja ganhos econômicos ou não econômicos, mas que, enfim, nos beneficiam de alguma forma. Então, é bom a gente lembrar disso. O conceito de meio ambiente na Política Nacional do Meio Ambiente, ele é biocêntrico, mas a forma de tratamento que nós damos, né, ao instrumentalizarmos as leis ambientais, os princípios ambientais no nosso país, é de forma antropocêntrica. Beleza? Uma segunda consideração que eu quero que a gente faça nessa aula de hoje é que nós vamos classificar o meio ambiente, classificar de acordo com a classificação que é a mais comum, né, que é a mais utilizada, desculpem, não é que seja simplesmente a mais comum, mas é a que é utilizada pelo STF, que, portanto, já que é a utilizada pelo STF, acaba sendo, né, a classificação mais aceita no mundo jurídico contemporâneo aqui no Brasil. É a classificação que considera que o meio ambiente pode ser dividido em 4: o meio ambiente natural, o meio ambiente artificial, o meio ambiente cultural e o meio ambiente do trabalho. Nós falamos sobre isso na última aula de forma superficial e agora a gente tem a oportunidade de refletir sobre isso. Pessoal, entendam, o meio ambiente, ele é uno e indivisível. Não tem como você separar, concorda? Como é que eu vou separar aqui nesse momento que eu estou gravando essa aula para vocês? O ar que eu estou respirando, que faz parte do meio ambiente natural, desses objetos que estão aqui me cercando, que fazem parte do meio ambiente artificial, né? A gente não tem como quebrar. Como é que eu consigo separar a Francilda, que faz parte do meio ambiente natural, que é um ser humano vivo, que realiza aqui trocas gasosas, etc., da Francilda, que está no meio ambiente do trabalho, exercendo uma atividade remunerada para uma instituição chamada Unileão. Então, a gente faz essa divisão, a gente faz essa classificação do meio ambiente apenas para fins didáticos. Lembrem disso. É igualzinho a gente faz, por exemplo, com o direito, né? Nós dividimos o direito em direito civil, penal, administrativo, empresarial e por aí vai. Mas nós sabemos que essa divisão ela é fictícia, o direito ele é um só.
a gente divide em ramos para facilitar o estudo e a compreensão e permitir que os sujeitos do direito se especializem, né? Tenham ali as suas expertises. A mesma coisa a gente vai fazer com o meio ambiente. Nós não podemos separar o meio ambiente, né, na realidade, mas do ponto de vista didático, do ponto de vista abstrato, para fins de estudo do direito ambiental, nós podemos classificar o meio ambiente em algumas dimensões. Eu estou dizendo para vocês que as dimensões que o STF adota e que, portanto, compreendem aquilo que está presente na doutrina majoritária, que é a do José Afonso da Silva, é essa que separa esse meio ambiente nessas 4 dimensões. Obviamente, de forma fictícia, apenas para que realizemos o estudo. O que seria o meio ambiente natural? O meio ambiente natural é aquele que existe independentemente da vontade humana. O meio ambiente natural é aquele que é criado e que existe pela própria natureza, por esse conjunto de fatores bióticos, né, de leis, de interações, de elementos que existem na natureza. Nós precisamos ter cuidado com o seguinte: alguém chega para ti e diz, uma plantação de soja, isso já foi alvo, né, de questão de concurso público. Classifique, assinala a alternativa correta. Uma plantação de soja, ela é parte do meio ambiente natural, artificial, cultural ou do trabalho? Então, se a pessoa fala apenas na plantação de soja, não me deu nenhuma outra informação, eu vou considerar que é meio ambiente natural, porque a soja é um grão que existe na natureza, não foi o homem que criou, é um elemento que faz parte aí desses elementos físicos naturais, vem da própria natureza. Beleza. Mas se alguém te pergunta, não, a plantação de soja a qual eu estou me referindo é uma plantação de soja transgênica. Isso é meio ambiente natural ou artificial? Vai mudar alguma coisa? Então, por evidente que vai. Essa plantação de soja transgênica, ela deixa de ser meio ambiente natural e passa a ser meio ambiente artificial. Por quê? Não é uma plantação, eu não vou precisar colocar o grão na terra, eu não vou precisar irrigar, ele não vai crescer, e isso não depende da força humana, simplesmente? Não é verdade quando a soja é transgênica, porque aquele grãozinho, ele foi modificado pelo ser humano, ele teve a sua estrutura, né, alterada, essa estrutura genética, para corresponder a um desejo, a uma vontade humana. Então, todos esses elementos que aparentemente seriam meio ambiente natural, né, por exemplo, um boi, uma vaca, um frango, né, a primeira resposta que nós precisamos dar quando a gente está diante desses elementos, se são parte do meio ambiente natural ou artificial, depende. Se a gente está falando de elementos que estão in natura, né, é uma galinha, é um frango que eu crio lá no meu quintal e não tem intervenção genética alguma, beleza, meio ambiente natural. Mas a partir do momento em que o sujeito humano interferiu, modificou essa estrutura genética, modificou, né, por exemplo, essas flores lindas, maravilhosas, que aparecem em cores que no meio ambiente natural não seria possível. Aquilo ali é fruto, né, de um trabalho humano, que ao fazer combinações, né, daquelas estruturas biológicas naturais, acaba conseguindo a existência, né, de cores que não seriam possíveis no meio ambiente natural. Então, isso é meio ambiente artificial. Então, numa primeira pegadinha, pensando em concurso público, é sempre bom refletir sobre isso. Como que eu vou separar meio ambiente natural de meio ambiente artificial? De forma muito simples. O meio ambiente natural não tem a presença do sujeito humano. Aquela estrutura existe, se desenvolve, independentemente de o ser humano modificá-la. E o meio ambiente artificial é aquele que só existe através da existência
existência do ser humano através da interação do sujeito humano com o meio ambiente natural. Por exemplo, a gente chega em um lugar cheio de mata, e aí o sujeito humano vai limpar aquele terreno todo, vai planá-lo, vai pegar cimento, vai pegar tijolo, vai pegar material, telha, e vai fazer ali uma casa. Isso é meio ambiente artificial. A interação do sujeito humano com aquela terra virgem, crua, resultou em uma estrutura, que foi uma casa, que jamais existiria pela própria natureza. A natureza não faz brotar uma construção. Isso exige interação, participação humana. Então, tudo aquilo que depende para existir, ou depende para existir daquela forma, né, como no caso de uma soja geneticamente modificada do sujeito humano, é meio ambiente artificial. Então, na nossa disciplina, Direito Ambiental, nós vamos estudar especialmente leis, princípios, jurisprudências que protegem o meio ambiente natural. A gente está falando a maior parte do tempo sobre regras de proteção ao meio ambiente natural. A gente vai falar de proteção da água, a gente vai falar de proteção de floresta, a gente vai falar de proteção de animal não racional, a gente vai falar sobre proteção da salubridade pública. Então, tudo isso está dentro do meio ambiente natural. O meio ambiente artificial, né, que a gente acabou de dizer aqui, que é esse resultante das atividades humanas, a principal representação do meio ambiente artificial são as cidades. Tem uma coisa mais artificial do que uma cidade? Impossível, né? Tudo que está na cidade é fruto dessa interação do sujeito humano com o meio ambiente natural. Uma ponte, os prédios, as casas, né, o asfalto, o saneamento, a energia elétrica, tudo aquilo ali é invenção humana, é produto da ação humana. Então, é por isso que as cidades, elas são as representações por si só do meio ambiente artificial, né? Elas demonstram o resultado dessa interação do sujeito humano com a natureza. E as cidades é algo que a gente estuda lá no direito urbanístico. O direito urbanístico tem inúmeras normas de direito ambiental, mas são essas normas de direito ambiental que se voltam ao meio ambiente artificial. Beleza? Tranquilo até aqui? O meio ambiente cultural e o meio ambiente do trabalho são classificações que vão levar em consideração elementos imateriais, elementos subjetivos. Que elementos imateriais são esses? A cultura e o trabalho. O meio ambiente do trabalho é todo o espaço que o sujeito humano utiliza para laborar, para exercer uma atividade laborativa. Por exemplo, a Unileão, quando a gente está em um período que é possível o trabalho presencial, ela é o meio ambiente do trabalho para mim, que sou funcionária da instituição, que tem um contrato de trabalho com essa instituição. Para vocês, né, que lá frequentam e vão estudar e etc., já não é meio ambiente do trabalho, né, a não ser aqueles que sejam estudantes profissionais e tal. Mas para vocês está muito mais ligado ao meio ambiente cultural, porque o meio ambiente cultural é todo meio que tem valores imateriais, né, que demonstram ali um patrimônio histórico, paisagístico, arquitetônico, ou que reúne um conjunto de conhecimentos, né, que permite a compreensão cultural de uma sociedade. Quando a gente entra, por exemplo, em um museu, quando a gente entra, por exemplo, em um sítio arqueológico, quando a gente entra, por exemplo, em uma biblioteca, a gente não está simplesmente no meio ambiente artificial. Consegue perceber que o meio ambiente do trabalho, ele é necessariamente artificial, na maioria das vezes, né? Porque a gente está ali num espaço que foi construído artificialmente pelo homem para que ele possa exercer a atividade laborativa. Ou então foi um espaço construído artificialmente pelo homem para que ele pudesse ter contato com esse conjunto de valores imateriais, né, que permitem a sua cultura, né, o desenvolvimento de habilidades, de conhecimentos. Só que, na hora de marcar a correta, numa prova de concurso, se aparece lá um museu e você diz que o museu é meio ambiente artificial, isso está errado, porque não é simplesmente uma construção
feita pelo homem, resultado da interação do sujeito humano com a natureza. Mas é sim um meio ambiente artificial, só que tem uma finalidade específica, promover cultura, né? Promover ali a história, a memória, né? Coisas que são imateriais, subjetivas e abstratas. Então, gente, essa é a classificação do meio ambiente artificial, cultural, do trabalho, artificial, natural, cultural e do trabalho, de acordo com José Afonso da Silva, que é a classificação utilizada pelo STF. Eu espero que tenha ficado clara, né, essas definições. Espero que tenha ficado claro também o conceito jurídico de meio ambiente, que está lá na Política Nacional do Meio Ambiente, no artigo 3º, inciso 1. Então, agora, mãos à obra. Eu lancei aqui as ideias e agora é o teu momento de se aprofundar. Valeu o capítulo 1, que está indicado no cronograma da disciplina. Veja o vídeo curtinho de 3 minutos que eu deixei no YouTube, tá certo? E amanhã a gente se encontra presencialmente no momento síncrono. A gente aprofunda essas questões, vocês me dizem se ficou alguma dúvida, e aí a gente dá seguimento à nossa disciplina, tá certo? Abraços, tudo de bom, bons estudos, aproveitem bem aí esses 50 minutos da nossa disciplina. Tchau, tchau.